O cavalo em que eu estava na sela ficou agitado, como se dissesse: se há um puma atrás de mim, você está me segurando aqui, moça. E começou a me chutar e bater, tentando me derrubar. Finalmente me levou correndo para o celeiro de feno de concreto, onde esmagou meu crânio. Vi-me caindo, ainda presa no estribo, por mais 1 ou 2 passos. Foi realmente interessante, pois enquanto assistia, não foi tão difícil de ver. Era quase como ver você tirar uma jaqueta e jogar na cama. Você terminou. Havia a certeza de que não era grande coisa. Você estava apenas deixando seu corpo ir. Quero dar as boas-vindas ao programa para Leslie Lupo. Como está, Leslie? Estou ótima. Muito obrigada por compartilhar sua incrível história com o meu público. Antes de falarmos sobre sua experiência de quase morte, poderia nos contar um pouco sobre como era sua vida antes disso? Eu estava trabalhando e morando em um rancho, pessoalmente. Eu era tipo quase ateia. Eu não tinha interesse em espiritualidade. Eu não tinha interesse em intuição. Eu não tinha interesse nisso de jeito nenhum. Eu, basicamente, estava muito desligada disso. Quero dizer, eu trabalhava duro. Eu era uma boa pessoa, mas era mais por integridade do que por alguma religião. Eu era meio contra a religião, achava que era uma lavagem cerebral. Morava e trabalhava. Em um rancho que funciona 7 dias por semana, amava cavalos, era esposa do dono, então estava muito ocupada com todos os diferentes aspectos. Tinha 2 filhos pequenos. E então, de muitas maneiras, estava muito ocupada, quase tipo ocupada demais, para perceber que havia esse tipo de tambor interno que estava tocando. Houve uma grande parte da minha vida muito infeliz que eu sempre adiava resolver, pensando: um dia eu resolvo isso. Mas não hoje, não hoje. Mas eu estava ocupado. Então você estava preso no drama da vida, essencialmente. Com certeza. E você se questiona: tem algo em mim errado, mas não consigo lidar agora. Estou ocupado demais, não é? Era quase como se eu estivesse me mantendo à tona, apenas mantendo meu nariz acima da água, e eu tinha que me esforçar muito para fazer isso. Tipo, meu tempo com meus filhos era fenomenal. Quero dizer, era bom ser a esposa do dono, porque assim eu podia ver meus filhos durante todo o dia. Eu tinha uma babá que os trazia para as refeições, ou eu podia subir para casa e passar um tempo com eles. E eu amava ser mãe. Essa era a única parte da minha vida que me dava uma alegria intensa. Era passar tempo com meus bebês e simplesmente ser mãe e observar o crescimento deles e como eles evoluem e mudam. É maravilhoso. Então você não foi criado com religião, ou teve. Certo, mas você disse que não faz sentido para você. Sim, muito. Fui criado católico romano e isso desde os 8 ou 9 anos. Eu me declarei ateu aos 9 anos de idade, durante discussões com as freiras. Elas afirmavam que apenas os católicos romanos batizados alcançariam o céu. Naquela época, eu já questionava essa ideia, pensando que não se aplicava a mim. Sim, isso era uma parte. Eu fui criado como católico romano. Então quer dizer que os outros 3 ou 4 bilhões de pessoas no mundo estão simplesmente sem sorte. Vocês não são os escolhidos. Você vai para o inferno. Isso me assustou. Perguntei para onde vão e ela disse: inferno. Todos na classe se chocaram, pois não costumam falar disso. Só dizem que não vão para o céu. Bem, eu levantei a mão. Para onde vão? Inferno. E as pessoas que morreram antes de Jesus nascer? Todas no inferno. Eu simplesmente não entendia isso. Há buracos na história. Vamos adaptar no enredo, se preferir. Foi há muito tempo também.
Não sei como eles se sentem agora, mas aquilo foi bonito. Me desanimou e eu meio que disse: não, então não há Deus. Então você jogou o bebê fora com a água do banho? Sim, eu fiz tudo. Então você pensa, não há Deus? Se isso é Deus, nem quero falar sobre isso. Certo. Foi exatamente o que eu disse: se não há Deus, porque eu não acredito que isso aconteceria. E foi isso. Eu pensei que não. Fui para a ciência, desde a escola primária até o ensino médio, porque gostava da certeza que ela proporcionava, certo? Por ser previsível e extremamente sólido, como uma rocha, certo? Uma observação na história humana é que em cada momento acreditam ter tudo resolvido. Gosto do jeito que estão fazendo agora. Uma das coisas que sempre trabalho com meu cliente é quando você conhece alguém novo, eles parecem ser até agora sabendo que você pode mudar de ideia, se dando permissão para pensar por si mesmo em vez de. Na verdade, criei meus filhos dizendo: questionem toda a autoridade. Façam perguntas se tiverem, inclusive para mim. Se eu disser não, vamos sentar e conversar sobre isso. Foi maravilhoso e agora é divertido vê-los fazerem o mesmo com seus filhos. Sim, quando são muito pequenos, cansa. Sempre digo à minha esposa: essas habilidades serão ótimas quando crescerem, mas agora estão me enlouquecendo. Certo. E vou te dizer, é preciso cuidado com o que diz a eles. Eu disse à minha filha, ela estava brava consigo mesma. A autodepreciação é algo que todos nós temos que superar. É inerente à humanidade. As crianças se odeiam ao errar. Eu tentava acalmá-la, e isso é verdade. Eu disse: vai levar 50.000 erros antes de você realmente começar a entender. Então fiquei irritada com ela por algo, e eu disse: eu estava brava. Ela disse: mãe, ainda não cometi meus 50.000 erros. E eu pensei, tá bom, fechei a boca. E observei. Você está certo. Fim. Tudo bem? Então você meio que rejeitou a religião, rejeitou Deus e foi direto para as ciências. Me conte o que aconteceu no dia em que teve sua experiência de quase morte. Eu caí. Cavalos são imprevisíveis. Tínhamos um cowboy que veio trabalhar, ainda bêbado da noite anterior. O mandei para casa para evitar acidentes. Fui para o departamento de manejo, ajudando a tirar as selas dos cavalos no final do dia. Estava levando todos para serem desencilhados. Havia um cavalo chamado Rodine, que escapava de qualquer nó ou curral. Precisávamos mantê-lo separado. E ele abriu o trinco e correu até o celeiro com a sela. Pensei: ah, não, se rolarem podem se machucar. Muitos cavalos vão para fora e começam a rolar. Outro cavalo acabou caindo. Então peguei alguns cabrestos, eu disse aos caras: vou buscá-los. E comecei a descer. E eu vi que eles estavam bem ao lado um do outro e pensei: ah, isso é ótimo. Vou passar no meio. Vou pegar os dois de uma vez porque eles estão tipo grudados um no outro, comendo e me ignorando enquanto eu tento passar. E então, finalmente, eu estava num ponto onde me virei e agarrei a parte de trás das celas e estava tentando passar entre eles. E de repente, eu saí do meu corpo. E se você tivesse me perguntado naquele momento, o que é isso? Eu teria dito: é minha mente. Foi como se eu tivesse recuado uns 15 pés e assistisse ao que aconteceu. Fiquei realmente chocada. Tão chocada que nem conseguia pensar. Era só assistir. De repente, um dos cavalos gritou e começou a correr. Eu me virei e vi o que aconteceu. Meu braço entrou na sela até a axila.
lutando para manter o equilíbrio enquanto os cavalos corriam. O cavalo em que eu estava na sela ficou irritado, como se um puma estivesse atrás de mim, chutando e tentando me derrubar. Finalmente, correu comigo para dentro do celeiro de feno, de concreto, e esmagou meu crânio, e me vi caindo. Quer dizer, ainda preso no estribo por mais 1 ou 2 passos. E então foi interessante porque, enquanto assistia, não foi tão difícil de ver. Era quase como assistir você tirar uma jaqueta e jogar na cama. Você terminou com isso. Havia uma certeza de que isso não era grande coisa. Você estava apenas escolhendo deixar seu corpo dessa maneira. E eu me lembro de pensar: será que todo mundo deixa seu corpo? Porque a única coisa que eu sabia era que eu estava morto. Eu sabia que não era um sonho, eu sabia que não ia ser. Estava inconsciente. Eu sabia que estava morto. Era uma certeza, tipo, estou falando contigo. E a outra coisa, eu comecei a rir, porque eu não senti nada do sofrimento. Quer dizer, meu corpo lutou e gritou de dor e terror. Se alguém tivesse testemunhado isso, teria dito: meu Deus, ela sofreu horrivelmente e ainda assim eu não sofri. Eu não sofri nada, porque eu meio que não sabia o que era. Quer dizer, eu estava assistindo e senti essa paz e essa, tipo, como? Eu não sei se você chamaria isso de sabedoria, saber que eu estava bem. O corpo não estava e eu não era o corpo naquele momento. E então eu comecei meio que eu me senti mais leve. É quase como se minhas células se separassem e uma brisa linda passasse por elas. E eu me senti muito leve. E senti tanta alegria e todos os meus sentidos. É quase como se eu me sentisse 2 vezes mais viva do que quando estava no corpo, porque todos os meus sentidos estavam totalmente despertos. Tipo, olhando para você, percebi que ao focar na visão periférica, tudo ficava embaçado. Mas não estava embaçado, tudo estava nítido. E ouvia vários sons, fracos, mas audíveis. Reconhecia cada um deles. Os pássaros ou os lagartos rastejando por aí. Você podia ouvi-los se arrastando. E as cores, os cheiros, tudo era lindo. Não era como se eu estivesse sobrecarregado. Era só, tipo, olhar. Tudo assim. Nunca vi nada igual. Mesmo amando o rancho, né, os cavalos e a natureza, era ainda mais bonito desse jeito. E precisei me adaptar a isso. Me sentia extremamente elétrico. Tudo estava acelerado em minha mente, na consciência, mas eu acompanhava perfeitamente. Interessante. O corpo está no chão agora. Você está desconectado. Não sentiu nada do que aconteceu. Fez uma retirada, preventiva, por assim dizer, antes de algo acontecer. Então você está assistindo a tudo, sentindo tudo, ainda na terra, no rancho, olhando ao redor. Podia ver atrás de você também. Eu diria que não. Não via 360, mas minha visão periférica era 180, mais ampla. Era mais que 180. Era quase como, talvez 240. Sim, algo assim, algo parecido, mas não dava para ver atrás. Pergunto porque muitos com experiências de quase morte dizem ver atrás de si. Você ainda está no plano terrestre, certo? E depois, o que acontece? Bem, quando olhei para o fundo do campo, no curral dos cavalos, avistei as 2 últimas montarias chegando, as mais velozes. A nostalgia tomou conta de mim, pois costumava ser eu quem as trazia. Todos me viram e correram naquela direção. É complicado descrever o movimento.
Não é como simplesmente caminhar em linha reta. É só que eu olho para algum lugar e estou lá. Todos estavam ao redor do corpo e eu estava bem ao lado deles, sendo virado. Um homem começou a fazer RCP em mim e outro pulou do cavalo para ajudar. Os cowboys levavam os cavalos, mas as pessoas ficaram porque os hóspedes sabiam quem eu era. Sobre o rancho, 70% das pessoas que vão retornam. É como uma grande família toda semana. Todos me conheciam e tentaram me ressuscitar. Eu disse: não, não façam isso, porque eu gostava de onde eu estava, sabe? Mas tudo. Agora ouvi falar de um túnel de luz onde as pessoas sobem e senti como se estivesse acima do chão, mas é como se tudo começasse a mudar ao meu redor. Tipo, Tucson desapareceu e o andar de cima sumiu. Então, e eu senti como se as coisas estivessem se movendo, e havia esses três seres que pareciam luz brilhante que estavam meio que girando ao meu redor, quase como para me proteger de, sei lá, de esbarrar em algo. E então, finalmente, esse outro mundo, que era como uma floresta linda, com cipós e um riacho, e tudo isso começou a aparecer. E foi quando eu completei minha transição para o andar de cima, como eu chamava. Eu estava grogue, tão alerta quanto na terra, nessa vibração. Acho que estava muito grogue ao chegar lá pela primeira vez. Tá, Grog? O que está acontecendo? Por favor, continue. O que houve? Acho que a primeira coisa que me atingiu foi não sentir medo. É como se todo aquele reflexo de lutar, fugir ou congelar que temos no nosso DNA, no nosso cérebro animal mais primitivo, tivesse desaparecido. E tudo era tão bonito. Todas as coisas, como as árvores, as flores, as trepadeiras e as samambaias. Tudo era. Tinha, tipo, uma iridescência sobre elas. Então, se você olha para uma fita branca ou depois olha para uma fita branca com iridescência, é como isso é a terra, isso é o paraíso. E só de dar uma olhada em tudo, era como se eu estivesse maravilhado, apenas caminhando por ali. A quantidade de amor que você recebe de tudo que você vê é, é indescritível. Conversei com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Fui a conferências e todos dizem o mesmo. É tão difícil de descrever. Foi isso que tentei no livro. Demorei muito para escrevê-lo, pois ao reler pensava em outro. Sentido como som ou cheiro. Sentimento para adicionar a isso. Eu queria mostrar que é só uma parte do que você sente lá em cima. E andando por aí tocando nas coisas. E o interessante é que, se você sair, tipo ao amanhecer ou pôr do sol, e olhar para uma árvore com o sol atrás dela, e todas as folhas estão iluminadas, agora você tem que imaginar a árvore inteira assim, e a casca iluminada e tudo quase como se estivesse iluminado por dentro. Não havia tipo sombras. Eu moro em uma pequena floresta e estou olhando pela janela e vejo muitas sombras. Não havia sombras, mas tudo estava meio que brilhando por si só. E então eu notei uma mesa. E novamente havia algumas pessoas em volta dela. Então fui até lá. E todos disseram bem-vindo de volta. Como se eu os conhecesse. E então notei a mulher à minha esquerda. Era uma mulher que, quando jovem, via alguns desses seres de luz ao redor.
Pensava que todos podiam vê-los, mas não podiam. Fui zoado por isso até perceber. Ok, eles não podem vê-los. Tinha tipo 5 e 6, 4, 5, 6, 7. E eles simplesmente apareciam. Às vezes era quase como se eu ouvisse sinos, ou sentisse uma sensação de tudo meio que se iluminando, como ar fresco e uma brisa leve quando você está dentro de casa. E então eu via um desses seres e eles nunca falavam comigo. Só conversamos uma vez, mas o amor que eu sentia e eu era talentoso então para me manter feliz na escola, quando ensinavam coisas como leitura e escrita, e mais, porque eu já sabia fazer isso desde o jardim de infância. Então me colocavam na biblioteca e eu lia enciclopédias, o que achava muito legal. Enquanto investigava quem eram, vi que não eram demônios, pois fui criado católico, então só podiam ser anjos, porque eu sempre me senti tão feliz e amado, eu só sentia tanto amor vindo deles. E então percebi que havia alguns seres de luz que eu tinha visto na Terra, mas das 11 pessoas nesta mesa, apenas 2 falaram comigo. Sentamos e iniciamos a conversa. Eu me sentia grogue. Às vezes, o que era interessante, pois ao fazer uma pergunta, Mina à esquerda e Raul à direita respondiam imediatamente. Tudo era um download instantâneo, assim como em meu livro, onde conversas que duram páginas são instantaneamente compreendidas. Foi um momento único de conexão e entendimento profundo. Imediatamente. Depois me deram uma escolha. Eu poderia ficar lá em cima ou voltar para a Terra. Se decidisse naquele momento, não teria voltado. Era tão bom. E então Rahu disse: fomos a um lugar. Era um lugar que eu costumava gostar de ir. Há uma grande caverna atrás de uma cachoeira. E eu costumava ir lá meditar. E no caminho foi quando vi algo incrível. Eu nem sei como descrever. Era apenas uma bola de consciência, que eu percebi ser como a fonte ou o último consciência. E ela me conhecia, com todas as minhas manias e defeitos. Ela me conhecia e me adorava. Se lembramos da infância, aprendemos a adorar a Deus. Com sorte, Deus nos aprecia ou nos dá um afago na cabeça. E era como sentir amor intenso de mim. E então sentir adoração de volta, vindo em minha direção, amor completo, da cabeça aos pés. Notei algo. Ao olhar para o céu, era diferente, quase uma colcha de retalhos, em vez de uma cor sólida. Parecia olhar através do chão, de outro reino. E Rahu me explicou isso. Ele disse: há muitos, você sabe, uma infinidade de reinos. E você pode subir, e pode se virar, e pode descer, e pode entrar no divino. Bem, eu chamei de divino. Ele pode ir até o topo e voltar coisas. Isso é um problema porque algumas vezes fiz uma pergunta lá em cima e eles me responderam, fez sentido. Quando voltei para a Terra, fiquei pensando, o que eles quiseram dizer com isso? Meu cérebro está de volta ao corpo humano. Fico pensando, eu deveria ter anotado ou algo assim. Parece que você estava conversando com um conselho de anciãos. Sou assim. Bem, isso foi na verdade. Sim, parte do meu grupo. Me disseram que havia um grupo de nós. Uma parte do grupo desceu.
E ao entrar naquele salão de registros, conversei com um ser muito alto. Foi curioso, pois ao olhar alguém, parecia que eu sabia o nome deles. Quando a conheci, seu nome era uma série discordante de sons e eu não entendia. Ela disse: "Na Terra sou chamada de Saraswati." Era a deusa do conhecimento e do hinduísmo. Eu não sabia quem ela era naquela época. E então, conversamos muito sobre por que escolhi descer. E isso é outra coisa, eu disse. Por que desci agora? E ela desenhou uma figura, um pontinho, um V profundo com um ponto e um ponto no final. E claro, fez todo sentido. Ela disse. Parecia para mim, eu pensei, talvez haja uma rachadura na parede. E só décadas depois, quando alguém fez meu mapa astral para aquele dia, e Júpiter e Vênus estavam aqui e Plutão estava no fundo daquele V. E eu tinha tipo 26 minutos, ele disse, para entrar e sair sem nenhum dano. E isso foi simplesmente incrível, porque isso foi tipo décadas depois. E então o V fez sentido para mim. Eu só ficava pensando que era como uma rachadura na parede pela qual eu escorreguei. Eu não entendi. O salão, aliás, o salão dos registros é como os registros akáshicos, concorda? Acho que sim. Estou presumindo que sim. Ela não mencionou os registros akáshicos, mas era um tipo de arquivo. Era um salão enorme com várias gavetas contendo pergaminhos ou livros. Ela disse que eu costumava passar tempo lá em cima lendo, pois é constantemente atualizado. Tive a impressão de que, conforme a consciência humana cresce, o divino, os anjos e outros seres de luz também se elevam. Então, é uma energia coletiva que se expande. Uma das maiores lições, eu acho, que ouvi foi o fato de que não vai ser mais uma pessoa capaz de mudar o curso da história. Há muitas pessoas, mas quanto mais nos unirmos e trabalharmos juntos, o que é tão bom quando você vê pessoas de diferentes religiões abaixando as espadas e as armas e dizendo: todos amamos Deus de maneiras diferentes, e o respeito que isso traz para pessoas que veem que não vale a pena morrer por essas coisas, e o fato de que as pessoas estão se tornando mais globais e trabalhando por objetivos globais e curando a terra e o clima, e que estão começando a dizer que há coisas mais importantes do que uma pessoa acumular tudo, e que isso deve ser compartilhado, e é isso mesmo. Antes competitivos, os negócios cooperativos agora estão lucrando mais. Com os millennials, observamos que eles preferem comprar de empresas que doam parte dos lucros e divulgam essa informação em suas páginas na web. Essa mudança de mentalidade tem impulsionado o sucesso dessas empresas nos últimos anos. Na manufatura, as pessoas estão mais transparentes, o que é ótimo. Então, há vários movimentos assim. E foi uma das coisas que eles mencionaram para mim, que uma das coisas que eu vim fazer foi meu grupo parar a disseminação desses preconceitos geracionais. Então, você pega alguém que não vai odiar outra pessoa só porque ela não é católica e coloca essa pessoa em uma religião católica e a pessoa diz: eu não posso fazer isso, em vez de eu vou fazer isso e ser doutrinada a pensar que, bem, todos nós vamos para o céu. Oh, coitados. Ah, bem. E é aí que você vê pessoas desafiando, como o cara da empresa de tabaco que desafiou isso. E você vê isso muito, pessoas mudando as situações e garantindo que estejam em um lugar.
onde sejam mais inclusivos. E eu acho que uma das maiores coisas que você vê na internet é quando você vê humanos pulando em um rio para salvar um cervo, um filhote de cervo. E somos o único animal no planeta que arrisca a vida para salvar outro animal. E não é da nossa espécie, não é nosso animal de estimação, não tem nenhuma relação conosco. Mas vemos isso, e essa é a melhor parte da humanidade. E pessoalmente, eu acho, exceto pelos fãs dos White Sox. Não, estou brincando. Pessoalmente, eu acho. Desculpe. Pessoalmente, acredito que a maioria das pessoas é decente. Há muita desinformação, é hora de questionar. Faça perguntas, não destrua. Apenas questione, pesquise. Quando você recebe informações, de onde elas vêm? Tente descobrir a verdade, pois é isso que dizem que vai mudar. É quando começamos a trabalhar como um só, em vez de diferentes países, cidades, cores e religiões. Todos são um. Isso fica cada vez mais evidente. Ainda no andar de cima, no salão de registros você entrou. O mundo mudou ao redor. 3 seres. No conselho de anciãos. Você teve conversas. Houve outras conversas lá? Sim, na caverna. Entrei e lá estava Jesus. Certo, de qual caverna é essa? Bem, quando saímos da mesa, Hal e eu fomos a uma caverna atrás de uma cachoeira. Ele disse que você costumava ir lá para meditar. Sim, então fomos lá e quando entrei era lindo. Era como um mármore branco e estava realmente esculpido como um círculo, como um grande círculo redondo. Estava lindamente feito. Eu entrei e lá estava Jesus. E pensei, se eu estivesse lá embaixo, teria dito: o que você faz aqui? Vai embora. Eu estava relutante, mas ele irradiava luz e mandou descansar. E então começou a agir. Era um cheiro de sândalo e rosa, óleo, mas ele começou a colocar em todos os meus chakras e disse que eu fiz um trabalho imenso. Era hora de descansar. Apreciamos o que você fez e apenas relaxe aqui. Conversamos sobre a decisão que eu tinha que tomar. Ele afirmou que se eu ficasse, tudo ficaria bem. Se eu voltasse, tudo ficaria bem. Então não se preocupe com isso. Faça o que deseja, em resumo. E então é quase como se eu fechasse os olhos ou é quase como tirar uma soneca. Quando abri, ele tinha ido embora e novamente você sentia todo aquele amor vindo dele, de cada ser que encontrava, era simplesmente. Alguns eram um pouco mais altos que os outros. Sua aura era tão brilhante que não dava para ver seus pés ou a parte inferior das pernas, pois estava meio embaçada. Quando saí, fui até o salão dos registros e falei com Saraswati. Ao sair de lá, encontrei Mina, a senhora de azul que vi na infância, e a chamava de Senhora Azul. Em uma sala menor, éramos apenas 6 na mesa, com Hal, Mina e outras pessoas. E então começamos a conversar. Foi quando abordamos questões mais sérias. Como? O que aconteceu? O que deseja fazer? Após a experiência com Jesus, a pequena unção e o cochilo, não me senti grogue, me senti completo e energizado. Quando conversávamos, fiz muitas perguntas, como o que acontece se eu ficar ou se eu for. Se eu ficar, o que fiz antes? Era como se meu grupo de almas plantasse, o que chamei de bodhisattvas vendados. E vamos falar sobre o Dalai Lama. Ele desceu, é um bodhisattva. Nasceu em família espiritual. Monges sabiam, data e coordenadas.
Foram até Vila. O encontraram. Eles o levaram com sua família de volta ao mosteiro. Ele passou por um treinamento especial. E por volta de meados de 1800, a consciência global havia mudado. Quando você pensa em pessoas como Teresa de Ávila ou alguns santos e figuras sagradas de diversas culturas, eles nasceram em culturas e famílias que reconheciam o dom daquela criança e receberam o treinamento adequado para que aprendessem a focar e a estar no lugar espiritual, porque tudo se resume a estar no físico e esquecer o espiritual. Mas para onde eles vão? Eles vão para igrejas, mosteiros, mesquitas e templos. E as pessoas chamadas vão. Mas e as pessoas não chamadas e estão de ressaca da noite anterior? Ou sendo realmente desagradáveis uns com os outros? Então, por volta de meados dos anos 1800, outro grupo de bodhisattvas se voluntariou para outro nível a ser elevado. E isso era nascer em famílias muito jovens, não, almas mais velhas, mas almas mais jovens, e experimentando os ensinamentos e tendo a capacidade de dizer não, eu não posso fazer isso, eu não posso te seguir nisso. E isso começou na década de 1850. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que testemunhei foi que, pouco antes e durante esse período sombrio, uma quantidade imensa dessas almas muito antigas desceu. Isso ocorreu devido à grande quantidade de mortes causadas pelo puro ódio com humanos matando humanos nas guerras. Eles carregaram o baralho, então, Você tem muitas almas antigas chegando, né? O que foi acontecendo? Foi quando os hippies começaram a aparecer, porque houve uma grande mudança. E essas eram pessoas que estavam nascendo que meio que iam em uma direção diferente e diziam, não podemos fazer só porque você diz que devemos fazer. E tivemos muita agitação social, tivemos muitas marchas, muitas perdas no Vietnã, muitos eventos loucos, e isso foi o que impulsionou tudo. E então, me mostraram que eram bodhisattvas, vendados, sem lembrar quem eram. Quando o Dalai Lama viu os monges, ele tinha 5 ou 6 anos. Ele brincava com arte, viu os monges, correu até o altar da família, pegou contas, despediu-se da mãe e saiu correndo. Ela o seguiu perguntando, para onde vai? Os monges os encontraram, os levaram para dentro e se cumprimentaram tocando as testas. E ele é um bebê, então sabia quem era. Os bodhisattvas vendados não sabem quem são. Eles não têm ideia. Comecei a chamá-los de crianças Houdini ao assistir um documentário sobre mágicos, onde Houdini é vendado em uma plataforma. Meus guias dizem, ding, 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 veja isso, porque bodhisattvas vendados é um trava-língua. E eles o vendaram, colocaram-no em um saco. Bem, amarraram-no, depois o colocaram no saco, jogaram-no no rio. E é exatamente o que esses bodhisattvas vendados experimentam, porque têm que encontrar, dentro de si mesmos, o caminho espiritual sem professor. Alguns sofreram tanto que disseram, não posso viver assim, tem que haver algo mais. Então comecei a chamá-los de crianças Houdini. E tenho muitas informações sobre essas crianças Houdini na minha página, porque muitos deles sentiram como se eu fosse um changeling. Por muitos anos, eu fiz workshops para pessoas crianças Houdini, sem realmente nomear isso, era, na verdade, aprender sobre amor próprio e perdão, auto-perdão.
e realmente estar em paz com quem eu sou, com todos os meus defeitos e imperfeições. Era algo que, quando eu tinha sessões individuais e eu dizia: Meu Deus, você é uma criança Houdini, e eu explicava o que era. Uma mulher colocou a cabeça na mesa e começou a chorar. Ela disse: Meu Deus, isso faz tanto sentido, porque eles se sentiam isolados. Eles foram rejeitados pela comunidade, ou cultura, ou família, ou uma combinação. E eles ficaram tipo, ok, e de repente perceberam: espera um minuto. Se você sabia e se voluntariou, você é uma alma muito antiga e você tem toda essa luz dentro de você. E então as pessoas vão esbarrar em outras crianças ou Dini e vão pensar: uau, todos nós fomos meio que os isolados ou os trocados, ou os que eu tive um homem que me disse, ele costumava sentar na janela porque em um ponto no noticiário, quando ele tinha uns 10 ou 11 anos, houve um grande alvoroço porque 2 bebês tinham sido trocados ao nascer acidentalmente e agora tinham 6 ou 7 anos. E eles perceberam e encontraram os pais e disseram: Vocês têm a criança errada. E foi o trauma de: espera, esse é meu filho. Não, não é mesmo. Ele ouviu isso com uns 10 ou 11 anos, disse: Isso aconteceu comigo. Fui trocado ao nascer, pois não me identifico com nenhuma dessas pessoas. Foi gratificante perceber que esse grupo estava ali. E meu grupo de almas lá em cima foi quem colocou esses bodhisattvas, os bodhisattvas vendados. O que fazíamos era como olhar para um grande mapa. Onde essas almas antigas estavam eram pontos iluminados do tamanho de um grão de arroz. Se tinha uma alma aqui e outra ali, então a colocava no meio, longe desses centros de luz. E quanto mais você faz isso, menor a área se torna. Agora, há muitos desses garotos Houdini no planeta, são eles que simplesmente dizem, até mesmo garotos de 15, 14 anos que estão parando o mundo e dizendo: não, quero dizer, isso é magnífico. Então tudo isso está acontecendo nesta sala. Você está basicamente tipo nesta sala pequena. Eles estão explicando tudo para você, certo? Uma troca de informações. E você consegue reter essas informações, o que é raro, porque geralmente é esquecido quando você volta, tipo, você tem vislumbres, mas não informações tão detalhadas, realmente reais. Bem, sabe, é interessante. Eles me perguntaram em um momento: você quer lembrar disso, sim ou não? E conversamos sobre isso e eu escolhi lembrar. E eles disseram: ok, mas você precisa saber o quão isolante isso vai ser, porque uma vez que eu disse que voltaria, é como se eles mudassem e tentassem me dissuadir de certa forma. E eles diziam: ok, isso vai ser muito isolante. E uma coisa que acho que muitas pessoas que tiveram NDS não falam é a fragilidade que sentimos. Às vezes me sinto um castelo de cartas, pois certas coisas vão. É como se você estivesse assistindo algo e sentisse uma dor esmagadora ao ver as notícias, sentindo a impotência ao ouvir pessoas fazendo coisas extraordinárias que são míopes e prejudiciais. Você não pode simplesmente chegar e dizer bibiti bobidi boop para fazê-las entender o quão errado estão. Foi essa impotência que me fez sentir tão mal antes do acidente. Que tive agora. Cheguei a um ponto de me sentir impotente. Por isso, ao conversar com Saraswati, questionei por que isso aconteceu. Ela explicou que eu tinha isso e havia perdido a esperança. Mas agora posso decidir ir ou ficar. Deveria ter partido aos 21 anos. Eu tinha descido com um do meu grupo para nos encontrarmos como um casal e morrer em um acidente de carro. E literalmente dias antes do acidente, escolhi voltar para Chicago. Estávamos em Albuquerque quando ele faleceu no acidente e eu já estava em Chicago.
Ele insistia para eu ficar com ele, mas eu recusei, pois precisava voltar para ganhar meu próprio dinheiro e pagar minha faculdade. Por ter dinheiro, ele disse que pagaria, mas eu insisti. Voltei e 4 dias depois ele morreu. Estava em Chicago pensando: o que aconteceu? Por que estaria no carro com ele? E ouviu isso do outro lado? Te contaram? Bem, sim, eles não me contaram sobre o acidente de carro. Só disseram que você tinha saído com alguém e ele voltou e você escolheu ficar. Foi só isso que disseram. Foi. Quando voltei para cá e comecei a refletir, percebi, bem, foi algo que me veio à mente, a sensação de que eu desisti. Decidi não ir. Tive uma meditação incrível, uma visão, que mostrou como você se desconecta ao se preparar para morrer. As pessoas começam a se afastar do polo da Terra, com pequenos fios em você se rompendo. Enquanto fazíamos isso, continuei olhando para a Terra, soltei finalmente a mão dele e retornei, enquanto ele continuava. Desde sempre ouço que, ao colaborar com alguém intuitivo, costumo ouvir: Deus, você ama a Terra. Acredito que sim, pois eles sempre retornam. Houve mais alguma informação notável que te contaram na reunião? É tudo tão confuso, mas, basicamente, era trabalhar em direção à esperança. Eles disseram que na primeira parte da sua vida você estava trazendo perdão, porque era muito perdoador. Sempre perdoava quem me machucasse. Nunca guardava rancor, mesmo sendo siciliano, onde se espera guardar rancores. Mas não conseguia. E era muito perdoador e muito protetor com as pessoas que amo, porém também perdoador. Todos nós cometemos erros. Ela disse: essa é você, trazendo esperança e mostrando às pessoas a luz dentro delas. Criei exercícios para que não se apegassem tanto aos papéis, entendendo a motivação por trás. Um cachorro me atacou ao pisar em uma armadilha. Ele é meu cachorro, eles te adoram. Mas ao me mover devagar, ele me atacou por eu chegar perto. Havia um botão para apertar e ele teria aberto, mas ele não sabia disso. Estávamos caminhando nas montanhas no Novo México. E então eu pulei para trás. Ele rasgou minha jaqueta. Ele me atacou tão ferozmente, grande pato. E eu não sabia o que fazer. Então, um caminhante nos ouviu, veio e fez o que eu deveria ter feito. Tirou a jaqueta, cobriu a cabeça do Orion, apertou o botão, pulou de volta na minha frente, segurando a jaqueta. Orion ficou bem depois. Ele estava mancando. Não era uma ferida fatal. Mas uma coisa é certa. Nunca fiquei bravo com ele por ter me mordido, pois quem faria isso, claro? Mas isso se transformou em uma lição de vida. Então, se alguém chega e diz: Leslie, você é feia, gorda e estúpida, eu olharia para essa pessoa e pensaria: uau, você está realmente machucada, em vez de levar para o lado pessoal. Desde jovem, aprendi através dessas experiências, e uma das coisas que Saraswati me disse foi: você pega uma experiência e a transforma em uma lição de vida, o que facilita o ensino. Então, se alguém chega e está na sua cara, você pode olhar para essa pessoa e dizer: uau, essa é a armadilha dela. Isso é algo fácil para as pessoas incorporarem imediatamente e aprender a não se prender aos papéis que desempenhamos, porque você tem esta alma eterna. E então, uma das coisas é que quando sinto vontade de dar um tapa nas pessoas, eu resisto, apenas rio e penso: essa é minha humanidade. Sua alma imortal é como? Pense em seu doce favorito. O meu é trufa de chocolate. Aqui está uma trufa de chocolate. Isso é amor, e essa é sua alma imortal. E então há uma embalagem para protegê-la.
a consciência humana. Luta, fuga ou medo. Quando sinto vontade de reagir com violência, rio e penso: aí está a embalagem, porque não sou eu. Esse não sou eu. Eu sou a alma imortal. Eu sou a parte de mim que estava fora do meu corpo. Quando eu estava fora do meu corpo, era Leslie Coates. Não era. Algo. Não era luz. Eu era eu. Eu tinha todas as minhas memórias humanas, mas estava em meu corpo de luz, na alma imortal. Então, em que momento você decide voltar? Você simplesmente retornou ao seu corpo de uma vez? Ou foi mais devagar, gradual? Como foi? Havia a sala em que estávamos. Quando entramos lá, era uma sala longa e a parede do fundo era meio ondulada. Parecia uma parede. Eu pensei que fosse uma cachoeira, porque havia muitas fontes de água. E achei que fosse uma fonte de água interna. E quando decidi e conversamos sobre isso, fui até lá. E quando comecei a atravessar aquela energia, era energia. Eu pensei que fosse uma salinha, e não era. Na verdade, era de novo uma sala maior. E Hal estava comigo naquele momento. E tudo começou a desacelerar. E eu senti como se estivesse sendo espremido. Sempre digo que me senti como se estivesse sendo espremido em uma tripa de salsicha de novo. E em um ponto foi quase doloroso. E o som, em vez de toda a música bonita, ou canto, ou vozes, ou o que quer que eu ouvisse, porque eu mal conseguia ouvir. Era uma nota só, e estava ficando cada vez mais grave, e era quase doloroso. E eu fiz assim, e Hal parou o processo, e ele disse: "Você não precisa ir". E eu disse: "Não, eu vou". E então ele se inclinou para frente e disse: "Lembre-se, cada respiração é preciosa". E é por isso que eu intitulei meu livro assim. Lembre-se, cada respiração é preciosa, porque há momentos em que aqui no planeta, que eu tenho que aproveitar. O que eu estava pensando? Queria estar em casa, mas lembro que cada respiração é preciosa. Cada respiração que você dá é sagrada e valiosa, e isso importa. Me leve de volta para aquele estado expandido, porque o mundo nos esmaga, e é aprender a equilibrar minha humanidade com meu espírito. Não é para apagar minha humanidade, é para integrá-la. Acredito que a humanidade evoluiu o suficiente para sermos humanos e espirituais. Há um grande santo indiano, Sri Aurobindo, que por volta de 1900 escreveu um artigo sobre a evolução da humanidade. Era hora dos mosteiros abrirem e dos templos, e para as pessoas espirituais irem para o mundo dos negócios e mudar os negócios tornando-os espirituais. Levou cerca de 100 anos, mas está acontecendo gradualmente. Então você voltou para o seu corpo. O que aconteceu? Sentiu toda a dor? Sim, foi interessante porque a primeira coisa que me lembro foi como se eu tivesse batido no chão. Era como se tudo estivesse esmagando, esmagando. E então, de repente, fui sacudida. E todos. Depois me disseram que tinham parado de tentar me ressuscitar. Disseram a um dos cowboys: "Vai encontrar o Bob", ela se foi. E eles não sabiam o que fazer. Sem respiração, sem pulso, RCP por 5 ou 6 minutos. Depois perceberam que eu estava morta por cerca de 12 a 15 minutos. E eles desistiram. E então, de repente, eu dei um tranco e me sentei. Agora só lembro de ver um céu azul, totalmente azul, com algumas senhoras lá à borda do celeiro de feno e algumas árvores. E então desmaiei. Mas aparentemente me sentei e o homem, um médico fazendo RCP, perguntou: "Leslie, você está bem?" Eu respondi: "Claro que sim." Ele pediu meu nome e eu disse:
Me chamam de Leslie. Ele perguntou onde eu estava e respondi: Chicago. Ele indagou minha idade e eu disse: 14. Logo depois, Bob surgiu e um homem mais velho se aproximou, perguntando se eu sabia quem ele era. Eu questionei: ele é meu pai? E eles disseram não. E então comecei a desmaiar. Então fiquei em coma por algumas semanas. E então saí e tive muita amnésia. Não conseguia lembrar de muita coisa. Minha mãe foi muito paciente, vinha e ia ao hospital diariamente para ler ou conversar comigo e trazer fotos. Eu não lembrava, mas queria contar a todos sobre minha experiência lá em cima, pois lembrava, minuto a minuto. É algo enraizado em você nessas experiências que não se esquece completamente. E então, meu médico não gostou disso. Ele convencia todos de que eu estava em um estado psicótico. E entrou uma noite. Foi aterrorizante. Me senti impotente. Ele se sentou na cama e cutucou meu ombro. Disse que se ouvisse mais uma história da sua alucinação, me encheria de remédios, tantos que não saberia se era dia ou noite, e me colocaria em uma ala psiquiátrica. Ele poderia ter feito isso. E fiquei horrorizada ao me virar para ele. Chorava. Havia uma enfermeira no quarto quando ele abriu a porta com força, gritando comigo, e saiu marchando. Ela veio, começou a esfregar minhas costas. Eu chorava. Ela disse algo. Já ouvi essa história antes. Fiquei confuso. Ela disse: algumas pessoas falam sobre isso, por ser uma enfermeira da UTI. Claro, ela disse que algumas pessoas falam sobre isso. E na noite seguinte, voltou com outra enfermeira. Sentaram na cama e conversamos por alguns minutos. Eu estava tão apavorado e então me fechei. Eu não compartilhei com ninguém, por medo de ser usado contra mim e ser internada novamente em uma ala psiquiátrica. Meus pais, família e marido acreditavam nisso. Todos confiavam e estariam prontos para me internar, pensando que era um defeito. Eles teriam assinado qualquer papel para me internar e teriam dito: sim, levem-na, internem-na, façam-na melhorar. Por quanto tempo você se escondeu, quase morta? Vamos ver, foi em 88. Comecei a trabalhar no Canyon Ranch, em departamento metafísico. Não consigo lembrar, tipo meados dos anos 90. Não sou bom com datas. E mesmo assim, eu não falava sobre isso. Eu raramente falava sobre isso, porque fui a um grupo espiritual onde perguntaram: o que te trouxe de volta à fé? E todos estavam compartilhando suas histórias. Então comecei a contar sobre minha experiência de quase morte. E a senhora me pediu para ficar. Ela me interrompeu. Não me deixou terminar e passou para a próxima pessoa, porque todos deveriam ter 10 minutos e 5 minutos. Ela só disse: ah, que legal. Próxima pessoa, interrompida. E eu só disse: tá bom, tanto faz. Então ela me encurrala na porta e diz: não volte mais aqui. Não estamos interessados na sua sujeira. Eu fiquei tipo, só continuava incapaz de compartilhar com alguém. Tem um grupo, a Associação Internacional de Experiências de Quase Morte, em Tucson, e fui ouvir. Fiquei lá por um ano antes, em 2009. Em 2010, levantei a mão pela primeira vez e disse que tive uma dessas, compartilhando apenas no grupo. Falei só dessa parte da experiência porque sempre que mencionava, as pessoas me olhavam como se eu fosse louca. É incrível como as pessoas arrasam. E o que me surpreendeu foi como as pessoas. Na religião cristã, eram aqueles que, quero dizer, eu falei com Jesus.
Você pensaria que ficariam animados com isso. Ah, não. Jesus é o único que ressuscitou dos mortos. E eu fico tipo, espera um minuto. Pessoas são ressuscitadas o tempo todo. Após cirurgias, ficam presas sob o gelo por 45 minutos e são ressuscitadas. Mas, Leslie, não se esqueça, o planeta tem apenas 6.000 anos, obviamente. Sim, Eu acho que somos tipo. É um bom ponto. os dinossauros, fake news. Esquecemos dessas coisas, mas minha analogia é que o primogênito está no pré-escolar. Almas mais velhas são como mestres e doutores. O mundo está na quarta série, é assim que vejo. Mas é difícil falar de física com uma criança da segunda série. É uma das minhas coisas favoritas. Eu digo às pessoas: não perca tempo. Eles não entendem física, estão em subtração. Deixe-os. Ótimo, ótima analogia. Leslie, agradeço muito por compartilhar essa história. Não só por compartilhar essa história, mas pelo que você passou e o psicológico. Raul te disse, quer dizer, eles te disseram do outro lado, você vai ficar isolado. Você vai ficar isolado. E realmente me disseram isso. E sabe o que é engraçado? Eles disseram, sabe, vai levar tipo 2 a 3 anos para você se recuperar fisicamente, porque eu estava muito danificado. E eu mostro minhas tomografias que eu tirei do hospital. Não sei como pensei em fazer isso, mas fiz. E eu mostro minhas tomografias para neurologistas e radiologistas hoje em dia. E eles olham e dizem: não, você deveria estar morto. Eu vou, te enganei. Mas eles me disseram, e eu fiquei tipo 2 ou 3 anos. O que são 2 ou 3 anos? Bem, quando você está no tempo da Terra e andando como um caracol, 2 ou 3 anos é muito tempo. Eles disseram que levaria muito tempo, seria um fardo. Por muito tempo. Você já imaginou que em algum momento teríamos essas conversas em público assim? Não, não até conhecer o Ians. Pensei que seria um segredo pelo resto da vida. É interessante como essas conversas estão se tornando mais aceitas e as pessoas estão mais fascinadas e interessadas nessas histórias. A Netflix fez uma série e o Dr. Bruce Grayson também mudou minha vida. Eu tive o Bruce. Sim, ele é ótimo. Entrevistei-o no programa. Eu li um artigo sobre ele, escrevi para ele e ele me respondeu, enviando seus questionários. Passei por 100 deles. Como não entendo de informática e não tenho impressora, ele me enviou tudo impresso. Não consigo responder com apenas sim ou não. Sempre há algo mais. Então, escrevia muito no verso, dando mais informações. Assim, nos tornamos grandes amigos e ele me deu um presente adorável. Ele me deu uma recomendação tão boa para o meu livro. Foi simplesmente tão gentil. Ele é um cara ótimo. Fez muito para mudar isso e fixou no Lamel. É outro homem que conheci, que me deu um grande saber. Bem, vou te fazer algumas perguntas. Faço a todos os meus convidados. Qual é a sua definição de viver plenamente? Acho que estar em paz. Tem um ditado lindo e vou ter que estragar ele, porque não consigo lembrar palavra por palavra, mas fala sobre e sei que você vai reconhecer. É que paz não é estar, não viver em uma vida sem e tribulações e lágrimas, mas paz é estar nessa vida e ter esse senso de paz interior. E para mim, um dos pontos de virada foi quando me ensinaram a viver. Eu aceito ser humana. Eu aceito ser mãe. Eu aceito ser todos os trabalhos que faço. Eu aceito tudo isso, mas isso não é quem eu sou. E para mim, a realização vem da tranquilidade de saber que sentir amor, apreciar a natureza, ver o amor em todas as suas formas. E isso me deixa muito realizada e saber que existe uma consciência coletiva. Tipo, se você meditar, se acalmar e desejar paz, você precisa perceber
Milhões de pessoas fazem isso simultaneamente e você está se conectando de verdade. É gratificante sentir essas conexões e saber que há muitas pessoas boas no mundo trabalhando para torná-lo melhor e se envolvendo nisso. Em um nível menor, não se pode doar tudo. É como aprender a equilibrar trabalho, diversão, relaxamento e até mesmo momentos de tristeza. É manter o equilíbrio e lembrar que somos almas imortais, aqui para trazer esperança às pessoas certas. Se pudesse voltar no tempo e aconselhar seu eu mais jovem, o que diria a ela? Tanta infelicidade e tanto autocrítica. Eu diria a ela que vai ficar tudo bem e que estou mais feliz agora do que jamais estive, por não ter nada nem ninguém na minha vida, na minha jornada interior. Temos o amor íntimo para a família, amigos e relacionamentos, e o amor incondicional. Ao entender que amor incondicional não envolve vulnerabilidade, posso amar qualquer pessoa assim. Mas, se você vai estar perto de mim, tem que ser meu par, em integridade e abertura e gentileza. É só aprender a encontrar sua tribo, e um dia você não vai se sentir tão sozinho. Vai conhecer muitas pessoas tão curiosas, excêntricas e loucas quanto você, se divertindo muito. Como define Deus? É imensurável, é indescritível. É a intensidade do amor. É uma aceitação tão grande. E, para mim, Deus é apenas amor. Não há julgamento, não há ódio, não há vingança, como em muitas religiões diferentes. Deus é o mais puro. Sentimento, adoração e sentimento, como sentir adoração. Quero dizer, verdadeira adoração e sentir-se adorado em troca. É o ápice do amor e aceitação plena. Qual é o propósito final da vida? Crescer, aprender e evoluir. Vou seguir aprendendo sempre. Mesmo aposentado, busco uma nova carreira, fazendo aulas e criando arte. Com diplomas em psicologia e arte, retorno à minha paixão e dedicação. E o propósito da vida é ajudar os outros. Acho que a única coisa que nos faz mais felizes é quando podemos ajudar alguém, mesmo que só um pouco, e você vê que eles conseguem fazer sozinhos e cuidar de si mesmos e não precisam ficar voltando para um ajuste. Acho que o essencial é ajudar os outros e instalar esperança nos outros. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu livro? No meu site, eu tenho um site. Eu esqueci meu. Leslie John Lupo. lesliejoanlupo.com. Meu livro chamado Cada Respiração é Preciosa está lá. Estou na capa, com os cavalos. Ótimo. Alguma mensagem final para o público? Obrigado a todos por ouvirem. Obrigado pelo interesse. E continue fazendo perguntas, continue aprendendo, crescendo sempre. Não desista, nunca, nunca desista. Leslie, obrigado por participar do programa e compartilhar sua história conosco. Agradeço a você. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.